Olá, torcedores do Real Madrid. Hoje trago a vocês algumas notícias explosivas, incluindo o grande roubo que foi o pênalti não marcado para nós, e como o VAR foi totalmente tendencioso em todas as decisões em campo. Sério, ninguém vai levar isso de boa. Fomos roubados. E se você concorda, deixe um like e comente abaixo com sua opinião. Também não esqueça de se inscrever. Vamos direto ao ponto. Madridistas, o que testemunhamos no Bernabéu não foi apenas uma derrota, foi um roubo à luz do dia orquestrado pelos árbitros. O sonho da 15ª foi destruído, não pela superioridade do Arsenal, mas pela arbitragem mais descarada que já vimos na história da Liga dos Campeões. Vamos falar sobre aquela decisão de pênalti incrível. Quando Kylian Mbappé foi claramente derrubado por Declan Rice na área, todos no estádio viram. O árbitro acertou no início, apontando para o pênalti. Então vem o VAR. 5 minutos de deliberação apenas para anular um pênalti claro. Enquanto isso, o Arsenal recebe o pênalti mais suave imaginável, pelo que foi uma marcação de escanteio padrão entre Asensio e Merino. A duplicidade de critérios é inacreditável. Como alguém pode explicar essa inconsistência? Um conjunto de regras para o Arsenal e outro para o Real Madrid? Isso não é apenas incompetência, parece deliberado. François Letexier, o árbitro, tem algumas perguntas sérias a responder. Sua atuação manchou o que deveria ter sido uma disputa justa entre dois gigantes europeus. A declaração da UEFA afirmando que foi uma falta sem falta é risível, basta assistir ao replay. Rice estava com o braço em volta de Mbappé, que tinha vantagem de posição na área. Sim, nosso desempenho geral não foi do nível que esperamos do Real Madrid, mas quando decisões cruciais vão consistentemente contra você em momentos cruciais, isso acaba com o ritmo e destrói a confiança. O placar agregado de 5-1 não conta a verdadeira história desta eliminatória. O sistema VAR foi introduzido para eliminar a injustiça no futebol, mas ontem à noite se tornou o próprio instrumento da injustiça. Cada decisão limítrofe foi a favor do Arsenal, deixando-nos a pensar no que poderia ter sido se tivéssemos tido uma chance justa. O Real Madrid vai se reerguer, como sempre acontece, mas esta eliminação deixa um gosto amargo que não será esquecido. O futebol merece uma arbitragem melhor do que a que presenciamos ontem à noite no Bernabéu. Não foi apenas uma derrota, foi uma atuação muito abaixo do padrão que esperamos dos reis da Europa. A noite foi repleta de controvérsias, principalmente em torno das decisões do VAR que deixaram os dois torcedores nervosos. No primeiro tempo, o Arsenal recebeu um pênalti que muitos consideraram leve, depois que uma revisão do VAR constatou que Raul Asensio segurou Mikel Merino durante um escanteio. Mas o verdadeiro drama veio minutos depois, quando o árbitro François Letexier inicialmente apontou para o pênalti pelo que parecia ser uma falta de Declan Rice em Kylian Mbappé. Após uma agonizante verificação do VAR de 5 minutos que deixou os torcedores do Bernabéu sem fôlego, a decisão foi anulada. Posteriormente, a UEFA divulgou um comunicado esclarecendo: o pênalti para o Real Madrid foi anulado devido a uma falta não cometida por Declan Rice. Comentários foram rápidos em criticar a reação de Mbappé, com o ex-jogador da seleção inglesa Matthew Upson chamando-a de constrangedora na BBC Rádio 5 Live, dizendo: Rice está com o braço em volta dele e Kylian Mbappé se jogou no chão. Mas sejamos honestos, a atuação simplesmente não foi boa o suficiente. Ao longo dos 90 minutos, o Real Madrid praticamente não criou chances claras contra a bem organizada defesa do Arsenal. A desvantagem de 3-0 do jogo de ida se mostrou impossível de superar, e precisamos nos questionar seriamente sobre o que deu errado. As consequências da derrota de quarta-feira foram rápidas e implacáveis. Reportagens do Bernabéu sugerem que a torcida pediu coletivamente a saída do técnico Carlo Ancelotti. Essas críticas surgem após o que muitos torcedores consideram uma campanha decepcionante, apesar da nossa forte posição na La Liga. A abordagem tática contra o Arsenal nos dois jogos levantou sérias preocupações entre a torcida sobre se Dom Carlo ainda é o homem certo para liderar este time de galácticos. As redes sociais foram inundadas com a hashtag #AncelottiOut, com a torcida particularmente frustrada com a falta de coesão ofensiva e a inflexibilidade tática da equipe. Muitos questionam sua decisão de começar com a escalação que escolheu, especialmente considerando a ineficácia do nosso ataque no jogo de ida. O presidente do clube, Florentino Pérez, estava notavelmente impassível na tribuna ao soar o apito final. Fontes próximas ao clube sugerem que, embora nenhuma decisão imediata seja tomada, o verão pode trazer mudanças significativas na comissão técnica caso os resultados não melhorem na temporada. Lembremos que Ancelotti já conquistou títulos na La Liga e na Liga dos Campeões, mas no Real Madrid, você só é tão bom quanto seu último grande jogo. A questão agora é:
O tempo de Carlo acabou ou ele merece mais uma temporada para construir em torno de nossas novas estrelas? Nossa principal contratação de verão, Kylian Mbappé, está sob intenso escrutínio após mais uma atuação decepcionante em um grande jogo. O astro francês, que chegou por um valor estimado em 150 milhões de euros, incluindo bônus de assinatura, tem lutado para mostrar consistentemente sua melhor forma com a camisa branca. Contra o Arsenal, o momento mais notável de Mbappé foi o polêmico incidente de pênalti que acabou sendo anulado. Sua incapacidade de influenciar o jogo, principalmente no terço final, levantou questões sobre sua adaptação à La Liga e sua química com Vinícius Júnior e Rodrigo. As estatísticas não mentem. Mbappé já está a 4 jogos consecutivos de mata-mata da Liga dos Campeões sem marcar, sua maior seca na competição desde 2019. Para um jogador contratado especificamente para fazer a diferença nessas partidas cruciais, esse retorno simplesmente não é bom o suficiente. Relatos dos treinos sugerem que Mbappé tem trabalhado bastante em seu posicionamento e jogo de ligação, mas os resultados em campo não correspondem às expectativas que surgiram com sua contratação. Com um salário líquido de 15 milhões de euros por temporada, os torcedores estão exigindo mais do nosso camisa 9. A saída da Liga dos Campeões acelerou os planos de Florentino Pérez para uma reformulação do elenco de verão. De acordo com fontes próximas ao clube, o Real Madrid agora prioriza 3 posições-chave: zagueiro, volante e ponta-direita. No topo da lista de compras está, segundo informações, Alphonso Davies, do Bayern de Munique, com negociações já avançadas pelo lateral esquerdo canadense. Com seu contrato expirando em 2025, o Real Madrid espera garantir sua contratação por cerca de 50 milhões de euros, permitindo que Mendy assuma a posição de zagueiro. No meio-campo, Bruno Guimarães, do Newcastle, continua sendo o principal alvo, com o brasileiro sendo visto como o sucessor perfeito de Toni Kroos a longo prazo. O preço é alto, supostamente em torno de 80 milhões de euros, mas o clube o vê como um investimento necessário após ter sido superado no meio-campo pelo Arsenal. O mais surpreendente é que surgiram rumores ligando o Real Madrid a uma transferência surpreendente de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. O lateral direito inglês, cujo contrato expira no próximo verão, no hemisfério norte, é visto como um potencial divisor de águas em termos de criatividade em posições recuadas. O Liverpool exigiria pelo menos 70 milhões de euros, mesmo com apenas um ano restante de seu contrato. Veteranos como Nacho, Modric e, potencialmente, até mesmo Kroos podem estar se despedindo, marcando o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história do clube. De acordo com o analista de futebol nome do especialista, a eliminação do Real Madrid expõe problemas estruturais mais profundos no elenco. O equilíbrio entre veteranos experientes e novas estrelas não tem sido ideal durante toda a temporada. O meio-campo não tem o controle que o trio Casemiro-Kroos-Modric costumava oferecer, e defensivamente eles têm sido vulneráveis nas transições. O sistema de Ancelotti exige perfis específicos de jogadores, e neste momento, algumas peças do quebra-cabeça estão faltando. A questão-chave é se esta derrota representa um tropeço momentâneo ou sinaliza um declínio mais significativo. Com o Barcelona se reconstruindo e o Atlético de Madrid se fortalecendo, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de uma temporada sem troféus. As próximas semanas na La Liga serão cruciais para determinar o clima para o verão. Então aí está, madridistas, uma semana difícil para o nosso querido clube, mas lembrem-se, o Real Madrid sempre se recupera dos contratempos mais forte do que antes. Será que Ancelotti sobreviverá a essa eliminação? Uma revolução de verão está chegando? E será que Mbappé finalmente conseguirá nos mostrar o que o tornou o jogador mais requisitado do futebol mundial? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. É só por hoje. Deixe seu comentário abaixo e curta. Obrigado por assistir.